Agora nós estamos falando da relação entre a palavra de Deus e a família. A palavra de Deus e a família. E já falamos também alguns assuntos a respeito disso. E a semana passada nós falamos sobre a palavra de Deus e o divórcio. O que a Bíblia fala a respeito do divórcio. Foi um grande desafio. Tratar de um tema que hoje é pandêmico. A nível relacional. É uma coisa que realmente tem assolado muitas famílias, tem gerado muitas dores, muitas angústias. E como Deus trata isso? Como Deus aponta para esse tema? Hoje nós vamos falar sobre antes de dizer não para a sua família. Antes do divórcio. São aquelas circunstâncias que de maneira prática nós podemos observar. E como a Escritura trata isso tudo. Nós não vamos encontrar, por exemplo, a palavra de Deus dizendo divorcia. Mas nós vamos ver a palavra de Deus tratando problemas que levam as pessoas a fazerem isso. Mas como vimos a semana passada, existe também uma orientação em algumas circunstâncias que acaba levando à quebra desse relacionamento. Mas hoje, o nosso propósito é falar sobre antes de dizer não. E não é só para o cônjuge, é antes de dizer não para a sua família. Porque, na verdade, um divórcio é a separação da família. Não é a separação só dos cônjuges. Existe uma quebra. Existem consequências dessa quebra, existe dor, existe muita coisa difícil para ser tratada. Então, eu espero que Deus, na sua graça, nos dê condição de tratar destas várias orientações. Isso é fruto de estudos, em alguns livros que tratam a esse respeito, em especial um material do Dr. Lou Priolo, que é um conselheiro cristão americano, um grande conselheiro, um grande orientador nessa área, um irmão muito querido e próximo. Então, eu uso muito o material dele aqui, só para que vocês saibam qual é a fonte dessa abordagem. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é um texto, o texto de Gálatas, capítulo 6. A partir do verso 7 ao verso 9. Olha só o que Paulo diz aqui para os irmãos. Ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos orar. Senhor, dê-nos sabedoria ao abrirmos a Tua palavra agora, para estudar um tema tão sensível, que aborda o relacionamento das famílias, dos cônjuges, as dificuldades a serem enfrentadas, os desânimos e os argumentos que muitas vezes conduz pessoas a buscar a quebra da família. Peço que o Senhor pastoreie, que o Senhor fale, e que esse tempo seja realmente proveitoso para nós, para as nossas famílias, para a vida daqueles que buscam no Senhor, ó Pai, soluções. Em nome de Jesus. Amém. Como lhes disse, é um tema que incomoda. Mas é algo que não temos como não falar. A pergunta é, a Escritura fala de problemas de relacionamento e as consequências desses problemas? É claro que sim. Na verdade, e muito nós encontramos isso na Escritura. Então, nós vamos tratar sobre alguns argumentos que as pessoas usam para dizer não à família. Alguns argumentos que as pessoas usam para dizer, olha, chegou, aqui basta. Nós vamos enumerar alguns deles.
Normalmente, eu quero que você entenda, é que o primeiro deles, aí você pode passar, por favor? As pessoas dizem assim, os meus sentimentos mudaram e eu deixei de amá-lo ou de amá-la. Esse é um argumento muito usado. E é provável que você já tenha ouvido de alguém coisa semelhante. E a gente fica pensando, de onde vem o sentimento que levou um casal para o casamento? Então, não seja romântico a ponto de perceber a noção dos fatos ou da realidade. O sentimento pelo cônjuge, ele não surge por causa da flecha de um cupido que foi e lançou um negócio no seu coração e agora você começou a sentir. O sentimento, ele não é fruto de uma poção mágica que alguém colocou na sua bebida e você passou a gostar da outra pessoa. E agora isso passou o efeito. A química passou. Quando algum diz, passou, não sinto mais, não existe mais química, eu fico imaginando, será que eles estão pensando que sentimento tem a ver com porção mágica que perde o valor? O sentimento, normalmente, ele cresce no coração. O relacionamento, ele faz com que o sentimento cresça, desenvolva. E isso não só no coração de uma pessoa, mas no coração dos dois, a ponto de um chegar para o outro, e eles começaram a planejar, e eles começam a compartilhar isso com seus familiares, com seus amigos, até que eles tenham convicção, baseado num sentimento verdadeiro, e aí eles têm uma decisão pactual, e eles vão para o casamento. Esse sentimento romântico que leva as pessoas ao casamento, que parece perdido, pode ser resgatado pela graça de Deus. Qualquer coisa pode ser tratado por Deus. Qualquer coisa. Hoje eu estava ouvindo algumas músicas antes de vir para cá, e eu estava ouvindo uma música da Cecile Winans, uma americana muito conhecida na música gospel, na música evangélica, e ela fala exatamente do poder que existe em Deus. É uma música muito interessante, muito cantada, e as pessoas cantam com uma alegria tremenda na presença de Deus. Mas até que ponto isso se torna realidade na expectativa do resgate de coisas que não podem ser perdidas na vida de um cristão? E uma delas é o compromisso que se tem a nível de relacionamento conjugal. Isso à luz do que Deus diz para nós. Não fique com aquele argumento, mas você não conhece minha história. Todos esses argumentos aqui são daqueles que individualizam sua realidade e correm o risco de perder a noção do poder, da graciosidade, misericórdia e a forma com que Deus pode agir na sua própria vida e na vida das outras pessoas. Pense um pouquinho sobre como normalmente acontece um casamento. Pense no namoro, no noivado, naquele tempo gostoso. Aproveita, gente, esse tempo de namoro e noivado é show de bola. É bom demais. A gente tem saudade. Eu estou falando mentira? Estou falando alguma coisa que é ilógico? Não é um tempo bom, é um tempo de expectativa, de sonho. Ai, Deus, tenha misericórdia, mantenha isso no meu coração. E é tudo isso que nos leva a investir no casamento. É um tempo para ouvir o seu coração e deixar o outro ouvir o seu coração também. É um tempo onde você gasta o próprio tempo, você gasta dinheiro, você gasta esforço para conquistar o outro e ser conquistado, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Existe aquela busca que acaba gerando admiração mútua. Você olha as qualidades do outro e diz, puxa vida, como o outro é legal. Você vê os defeitos, mas as qualidades são tão maiores que te leva a dizer, não, apesar dos defeitos, da rabugice, disso, daquilo, da TPM, dos dias. Aí você fala, não, eu vou topar esse negócio. Mulher com TPM, Deus tenha misericórdia. Algumas, né?
o negócio pega feio. Pode nem olhar, né? Parece que ela faz como se estivesse bufando, mas é uma realidade. E apesar disso, você tem admiração, você tem expectativas, você tem um desejo sincero de passar o resto da sua vida com outro. Isso é o amor gerando disposição. Tem que ter sentimento. Mas eu tenho que entender que sentimento é algo resgatável. Quando eu invisto cumprindo as exigências do pacto. Até o casamento não existe pacto. Existe expectativa. Mas a partir do pacto, a linguagem bíblica é que Deus faz um pacto e Ele mantém fiel ao pacto, apesar da noiva ser desobediente e inadequada no pacto. E Ele vai e resgata. Lembra do profeta indo resgatar a sua mulher que trazia sentimentos de profunda tristeza e desvalorização dele mesmo e da própria família? Nós precisamos muito, queridos, compreender que esse argumento deve levar o casal que está sentindo pouco amor. É como se o nível tivesse caído tanto de amor, do reservatório de amor, que você não vê nenhuma uma pocinha lá no fundo do reservatório. Querido, o sentimento é algo que a gente tem baseado em investimento. É algo que se adquire, que se alimenta, que se joga dentro do reservatório, que se conquista. E nós precisamos entender que isso, antes de tudo, tem que ser um elemento nascido a partir do meu compromisso com o pacto. Se o exemplo é a igreja, é o meu compromisso, porque o texto nos diz que nós temos que investir no outro, nos lembrando desse compromisso. E, consequentemente, esse sentimento há de ser resgatado ou restaurado. Então, não termine um relacionamento de família por causa da fragilidade do sentimento. Isso é sinal de que precisa existir investimentos específicos para que o sentimento seja resgatado, porque sentimentos são resgatáveis pela graça de Deus e pela obediência ao pacto. Para com Deus e para com a família. Esse é um dos primeiros argumentos que a gente encontra para as pessoas dizerem não à família. Não à família. Lembre-se que eu estou dizendo que o divórcio não é um não só para o cônjuge, o não é para a família. Segundo argumento que talvez vocês podem pensar, ou na verdade uma conclusão daquilo que a gente estava falando, é sobre a crise de confiança e desmotivação que muitas vezes pode acontecer no relacionamento. Pode passar o slide. O que seria isso? É quando existe uma crise de confiança e desmotivação. E isso normalmente acontece porque eu fiquei decepcionado. A decepção é um negócio que arrebenta. Arrebenta. Você está com toda a expectativa e aquilo é diferente, totalmente diferente do que você espera. Cuidado, porque o romantismo tem a capacidade de gerar um óculos meio mentiroso. Ele é meio irrealista, é meio conto de fadas. Quando você vai para o dia a dia, tem que lavar banheiro e pôr a sujeira do lixo para fora. Todo dia. E esse lixo muitas vezes é físico e outras vezes é emocional. Todos os dias tem que tratar situações. Ou seja,
A confiança e motivação que muitas vezes é gerada só por uma expectativa que não é tratada diariamente, pode gerar uma ansiedade e uma desmotivação para o sentimento. Mas uma coisa é triste nisso tudo, é o romantismo ou o sentimento flechado pela infidelidade e a consequente desconfiança. Não pense que a infidelidade não produz desconfiança. E não é só na hora, é a partir daquele momento. E lá vamos nós falar de novo sobre aquilo que pode ser resgatado. Lembre-se, confiança é algo que se conquista. Mas eu sempre digo que é algo que se perde rapidamente quando você faz alguma coisa que demonstra infidelidade. Vai embora assim, ó. E tudo aquilo que você conquistou de confiança se esvai. E você olha para o outro só como pecador e não consegue ver outra coisa. Nós não somos deuses para perdoar num instante. Nós somos seres humanos que processam coisas com o tempo. E nesse tempo tem que ser o tempo do resgate da confiança. E você tem que lembrar que o resgate da confiança é muito mais difícil do que a conquista inicial da confiança. Porque agora existe uma marca, que por mais que tenha sido perdoada, ela faz parte da história. Ficou uma cicatriz. E isso eventualmente pode ser algo muito ruim, emocionalmente ruim. Mas isso também é tratável. Apesar da Escritura dizer que existe uma situação onde pode haver a separação, que é a infidelidade, ainda assim a Escritura diz que a separação acontece pela dureza do coração. Você tem que pensar no perdão como Cristo te perdoou. Você tem que trabalhar isso pela graça de Deus. E algo muito importante que tem que existir num coração de casais cristãos é a vivência do perdão. E a vivência do conquistar o perdão a partir de um verdadeiro arrependimento. Sem que isso aconteça e seja demonstrado com atos consistentes, nenhuma confiança é resgatada. Nenhuma. E somente pela graça de Deus nós conseguimos isso. Somente. Porque nós somos pequenos e porque nós somos pecadores. Lembre-se disso. Vamos caminhando. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 2, verso 5. O Senhor disse aqui para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E o que a igreja tinha deixado de fazer? A igreja tinha deixado de amar a Cristo. Nós podemos, sem sombra de dúvida, tratar disso agora aqui na vida conjugal. E somente o perdão pode tratar esse tipo de coisa. Em Provérbios, capítulo 28, verso 26, diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O coração da gente, ele mantém sentimentos, ele alimenta sentimentos que são insensatos. Muitas vezes eles destoam esses sentimentos dos argumentos de Deus e da razão divina revelada nas Sagradas Escrituras. Você alguma vez na sua vida fez uma argumentação semelhante a essa que eu vou trazer agora? Eu aceito qualquer coisa, mas se acontecer isso, já fique sabendo que jamais haverá perdão. Já ouviu isso alguma vez na vida? É terrível isso.
É como se o perdão que Deus nos ensina, ele tem limites. Não houve nem nele, e Ele não quer que tenha também em nós. Eu preciso trabalhar, dar a oportunidade para o outro nascer de novo no meu coração. É um renascimento. Isso é processual. Isso é necessário para que você não diga não para a sua família. Isso é fácil? Não. Isso é extremamente difícil, mas é importante e é necessário. 1 Coríntios capítulo 13, quando fala a respeito do amor, o verso 5 ao verso 7 diz: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus tenha misericórdia e nos ensine esse amor. Porque esse amor é o amor de Deus que Ele quer que nós vivamos. Porque esse é o amor verdadeiro. Essa é a essência do amor, que tem essas características comportamentais. E uma delas é o perdão. Porque, apesar de sofrer, espera e suporta. Não abra mão da sua família. Peça a misericórdia de Deus. Não existe sentimento. Peça a Deus para resgatar isso no seu coração. Peça a Deus para abençoar o outro para o verdadeiro arrependimento e a você para o verdadeiro perdão. Peça a Deus, se você é aquele que tem agido de maneira errônea e tem trazido desconforto e desconfiança para a sua vida, para a vida da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, peça a Deus para lhe dar um verdadeiro arrependimento, alegria na santidade, alegria no investimento e no amor para com seu cônjuge, para com seus filhos. Um outro argumento. Aquele homem ou aquela mulher destruiu todo o amor que eu já tive por ele ou que eu já tive por ela. Ou seja, houve um somatório de atitudes que destruiu o sentimento que eu tinha. Ainda falando a respeito do sentimento. Se você está afirmando que não ama mais o seu cônjuge, você está seriamente quebrando o segundo grande mandamento da Escritura. E vocês lembram qual é o segundo mandamento da Escritura? Que nós encontramos em Mateus capítulo 22, verso 39. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento. É um amor verdadeiro e intenso. E ao próximo como a si mesmo. Seu cônjuge é a pessoa mais próxima de todas as outras pessoas. Os seus filhos são as pessoas mais próximas de todas as outras pessoas no seu relacionamento. Quando você diz, eu não vou amar e não vou demonstrar o amor e não vou conviver para esse amor crescer, mas junto, você está quebrando esse segundo e grande mandamento. Olha, quando nós casamos e começamos a viver a família, nós compartilhamos tudo. O que a gente compartilha com o cônjuge, com a família? A gente compartilha a vida da gente. Nós compartilhamos as crianças um com o outro. Nós compartilhamos a nossa mesa na alimentação. Nós compartilhamos a cama para dormir, para intimidades de sentimento. Nós somos uma só carne com o outro. Nós compartilhamos a religiosidade, a espiritualidade, as fragilidades, as vitórias, as derrotas, tudo. Não é uma coisa só. Isso é muito grande, e a Bíblia afirma que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo
Suporta. E se você é um verdadeiro cristão, você pode aprender a fazer o que a Bíblia ensina e determina, apesar das desventuras. Você pode aprender a amar o seu cônjuge em meio à adversidade. Por isso, cuidado com esse argumento. Porque com ele você está abrindo mão de um mandamento que Cristo colocou para que você e eu, nós como crentes, estejamos vivenciando ou vivendo. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Nós estamos em escola bíblica dominical, então, qualquer coisa, e essa situação, e aquela, discordo, eu posso contribuir? Por favor, faça isso, porque é muito importante para nós. Um outro argumento muito conhecido, e que às vezes é difícil tratar esse argumento, não é bom que as crianças convivam em casa com tantos conflitos, ódio e desarmonia. Isso aqui é complicado. Nossos filhos estão vivendo lá em casa e nós não conseguimos amar, nós discutimos o tempo inteiro, falamos com raiva um com o outro, com ódio um do outro, ao invés da harmonia que deveria existir dentro do lar, no relacionamento conjugal, existe um andar cada um para um lado, um investir de maneira separada, uma sensação de que não estamos juntos. Eu fico pensando qual que é pior, o que verdadeiramente pior, e qual deles é tratável a partir do tratamento do outro e de você mesmo? Essa é a pergunta que a gente tem que trazer diante dessa argumentação para dizer, eu vou embora. Nós temos que nos separar. Nós estamos prejudicando os nossos filhos mais do que abençoando os nossos filhos. Você já imaginou que dizer não, tendo filhos, é dizer para um filho, olha, quando existe crise, você tem a possibilidade de separar. Esse é o exemplo que você está dando. Você tem a possibilidade de se separar. Então, separe. É melhor agora do que depois, eu sou jovem. Também já ouvi isso várias vezes. Cuidado, você fez escolhas. E a mais importante da sua vida foi o casamento. E o princípio dele não foi você que gerou, e nem a sociedade contemporânea, mas o princípio do casamento e da convivência, e da responsabilidade, e do pacto, e do resgatar do amor segundo a graça de Deus, é do próprio Deus. E os seus filhos fazem parte desse pacto. Os seus filhos fazem parte desta realidade. E isso precisa ser continuamente investido. E eu, quando digo, olha, eu prefiro agora separar, eu prefiro agora o divórcio, porque isso vai ser melhor para os meus filhos, pode duvidar. Porque a palavra de Deus diz que quando depende de nós, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E aqui tem a ver com o seu cônjuge também. O que está dependendo de você para que haja paz no relacionamento? Nessa desarmonia que está acontecendo? Como você tem tratado o seu coração para conviver harmoniosamente com a pessoa que está ao seu lado e que deita do lado de você na mesma cama? Muitas vezes nós aguardamos dos outros e nos esquecemos que tudo deve partir de mim mesmo. Já disse isso aqui para vocês em outra oportunidade. Na maioria das vezes, no aconselhamento conjugal, o que eu ouço é a reclamação a respeito do outro. E não a concordância a respeito de si mesmo e dos seus erros e das suas atitudes, que também têm contribuído negativamente para a desarmonia conjugal. Eu sei que você pode e deve ajudar o seu cônjuge
naquelas coisas que são ruins nos seus atos, na demonstração dos seus sentimentos, nas exteriorizações de tudo que está dentro do seu coração. Você pode ajudar o seu cônjuge. Contudo, primeiramente, pense em você. Como eu posso agir, viver para melhorar, diminuir os conflitos a ponto deles acabarem? Como eu posso agir sem que haja ódio, raiva, ira e disposição de destruição? Queridos, ódio, raiva é um processo que já está no meio para que haja rebelião no final. E é o próximo passo. Rebelião é afastamento de maneira definitiva, é o divórcio. Como eu lhes disse, o divórcio é rebelião ao processo de casamento. Eu fico entristecido, meio magoado, depois amargurado, depois irado, ou com ódio, com raiva, e depois eu chuto o balde de maneira definitiva. O ódio é o passo anterior da rebelião. A raiva, a ira. A Bíblia diz que esse ódio, essa raiva, essa ira, é capaz de levar as pessoas a agirem de maneira irracional. E por causa disso, pessoas agem de maneira descontrolada. E não é incomum vermos isso acontecendo entre pessoas que um dia, olhando um para o outro, com o olho brilhando, com o microfone, balançando com o buquê, aqui, com investimento de vidas, de anos de expectativa, que disseram, sim, eu amo e vou até a morte. E essas pessoas agora olham um para o outro com vontade de fazer mal. Em algumas situações, por causa disso, fazem o mal. Queridos, isso tudo tem que ser tratado. E tem que ser tratado no seu coração, diante de Deus. Existe conflito, por quê? Existe raiva e ódio, o que está se fazendo a respeito desse assunto? Existe desarmonia, onde existe a unidade do Espírito e da Palavra de Deus no meio de vocês. E onde vocês têm procurado ajuda. Esse negócio de procurar ajuda é um negócio muito sério. Porque aqui vem muito, e eu vou falar isso, por favor, entendam a atitude do machão. Eu sou cabeça da minha casa e eu não vou procurar ajuda. Então essa palavra está indo para homem, direto, tá? A maioria das vezes quem procura ajuda é mulher. A maioria das vezes quem procura ajuda do conflito conjugal é a mulher. Sabe por quê? Porque o homem diz, não, eu não vou deixar ninguém entrar aqui, porque na verdade eu sou o cabeça, eu coordeno, eu dirijo, eu sou, eu faço. Eu concordo com você, a Escritura deu a você essa responsabilidade, mas Deus também deu a você a responsabilidade de buscar ajuda, de ser humilde, de reconhecer as necessidades, de reconhecer o quanto está magoado, machucado, desarmônico o seu relacionamento, e como isso está comprometendo a vida dos seus filhos, e a vida de vocês, a ponto de vocês estarem, a ponto de dizer, olha, eu acho melhor dizer não à família, do que meus filhos terem isso todos os dias. Eu conheço casais ou maridos que nunca aceitam ir ao encontro de casais da igreja. Nunca, só um minutinho. Nunca aceitam e nunca aceitaram. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, esse tipo de coisa a gente não precisa para a gente. Esse tema a gente resolve lá em casa. Quero te dizer que isso é mentira. O que resolve conflitos é a graça de Deus e a orientação da Escritura.
E são momentos como esse que Deus traz bênção para a sua família. Seja mais inteligente, marido. Agora, se é você, querida, que tem esse tipo de comportamento, acorda. É porque você também tem uma outra postura dentro de casa, onde você assumiu o papel do seu marido, e aí você tem um outro problema também que precisa ser tratado. Pois não, meu amado. Orgulho. Exatamente. É orgulho, isso aí é orgulho. Falta de humildade. Ausência de reconhecimento de que ele deveria ter conseguido, mas ele não conseguiu. Seu cabeça que trazia harmonia para a sua família. Irmãos, isso aqui é duro de falar, né? Mas é duro de ouvir também. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O seu filho precisa de família. E de família junta. Harmônica. E harmonia é algo que nós desenvolvemos dentro da família. É muito prejudicial essa situação de conflito, de ódio, de desarmonia para o filho? Claro que é. Sem sombra de dúvida, as crianças, elas sofrem muito, mas pior do que isso é a separação, é a quebra, é um pecado a mais. Sem falar do terrível impacto e comprometimentos que esse seu exemplo negativo, egoísta, hipócrita, de rebelião pode causar nos seus filhos. É muito mais fácil um filho de casais separados se separarem. Isso é estatístico. Eu vou dar um outro exemplo que tem nada a ver com família, mas que tem a ver com separação, com quebra. Igrejas que são frutos de rachas, de divisões, de brigas, elas são potenciais igrejas que vão se rachar. E acontece, sabiam disso? Isso, inclusive, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Relacionamentos, quando existem exemplos negativos, eles promovem atitudes negativas no futuro. E isso acontece dentro da família. E isso é muito sério. Bom, outro argumento. Estou cansado de tentar. Tem 20 anos que eu estou tentando. Tem 10 anos que eu estou tentando. Tem 5 anos que eu estou tentando. Só que agora as pessoas chegam dizendo assim, tem 3 meses que eu estou tentando. As pessoas hoje se separam com 3 meses de casamento. 1 mês. E é isso aí. Eu estou rindo, mas era para chorar. Isso é realidade, gente. Não aguento mais. Espera aí, nem começou ainda. É igual aquele negócio de ter filho, né? A mulher tem um filho, depois da gravidez diz, ai, graças a Deus terminou. Aí você chega para ela e diz, só começou, minha filha. Casamento é assim, a gente gera o relacionamento, aí nasce o casamento, e aí é que o trem vem. Anteriormente era só florzinha, cheiro gostoso, cabelo arrumadinho, a melhor roupa, comidinha gostosa, quando sai para passear são coisas boas, agora começa a ter menos oportunidades, e o investimento é maior, e aí, eita, agora o negócio fica pesado. Trabalhar mesmo para manter a casa. Só que as pessoas estão dizendo, estou cansado de tentar. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10, verso 36.
Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos, casamento é proposta divina, para que nós estejamos perseverando, para que possamos colher aquilo que é fruto dessa perseverança no relacionamento, seja com Deus, seja com o cônjuge. O que é perseverança? Perseverança é a capacidade, é a habilidade de você resistir diante de uma jornada, que muitas vezes é difícil, e que se torna mais difícil ainda quando existe pecado, quando existem desvios no meio do caminho, quando existem erros no meio desse processo. O perseverante tem a habilidade para manter a perspectiva bíblica, o propósito bíblico sobre os seus problemas. Não fica aumentando o problema, nem diminuindo o problema, mas tratando o problema. Não trazendo o problema e tornando intolerável. Não aguento mais, não suporto, não dou conta. Irmãos, o modelo, o exemplo, sempre é maior do que aquilo que você está vivendo, porque o modelo vem de Deus, é Cristo e o amor que Ele tem por nós. Ele se colocou na nossa frente para subir na cruz em nosso lugar. Olha, não existe problema que não seja doído. Lembre disso, tá? Não existe problema que não seja doído. Todos os problemas são dolorosos. Para uma criança, o problema dela é quando o coleguinha pegou o seu brinquedo. Né? Quando é pequeno, numa certa idade, ninguém pode tocar. E quando ele pega o brinquedo do colega, ele não quer devolver. E o problema dele é aquele. Qual é o problema do adolescente? Aquela paixãozinha que ele tem. Aquelas coisas que ele acha que se ele não fizer, o mundo vai acabar. Mas é o problema dele. Ai, se não me der. Ai, se eu não puder fazer. E aí ele chora, ele deprime, ele angustia. Quero pular da sacada da minha casa. A realidade de cada um. Agora, no casamento, as pessoas também têm problemas, só que as pessoas são adultas. E elas começam a agir como crianças de 3 anos e adolescentes de 13 anos. Não pode pular da sacada. É dolorido mesmo. É angustiante. Mas você tem que ser muito, muito, muito cuidadoso para que você não sinta-se uma pessoa acuada, como uma lança no coração e no seu pescoço, a ponto de dizer, isso está me matando. Para com isso. O que mata um cristão é a desobediência e o pecado. O que salva um cristão é a graça e a habilidade que o Espírito de Deus lhe dá para perseverar naquilo que é certo. Isso é perseverança cristã diante dos problemas dolorosos de um casamento em crise. E isso é algo que Deus tem nos dado como importante para que um casamento não seja colocado de lado, para que eu não diga não à minha família e não só ao meu cônjuge. Olha só, capítulo 12 de Hebreus, versos 6 e verso 7. Próximo. Aí. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? É para a disciplina que perseverais.
Você deve lembrar que Deus pode estar usando um conflito, uma situação no seu casamento para punir e para corrigir. Porque todas as coisas têm propósito diante dos olhos de Deus. Mas tudo tem que ser entendido como propósito de Deus, para que eu me aproxime do Senhor, eu dependa dEle, eu persevere na sua vontade, na sua lei, e assim o glorifique como propósito maior. Você sabe que você tem que glorificar a Deus em todas as coisas? Espera aí, é mesmo? A Bíblia diz que sim. Eu tenho que glorificar a Deus em todas as coisas. Oh, Senhor, obrigado pelo câncer. Não é bem assim, não é? Mas obrigado, Senhor, porque apesar disso, o Senhor não deixou de ser o meu Deus, a minha esperança. E saber que se o Senhor quiser, o Senhor tem poder em si mesmo para me curar. Mas o Senhor tem o poder de ser glorificado também, se o Senhor quiser me levar para a glória. E Paulo diz, e eu sei que para mim o morrer, até mesmo é lucro. E se for viver, eu vou viver também para a glória de Deus. Para de perder a percepção, ou de perder a perseverança, a visualização de que Deus é um Deus que pode, em algumas situações, estar corrigindo você. E a sua família, endireitando vocês. Uma crise dentro de um relacionamento, seja ele conjugal, de amizade, eclesiástico, ele sempre é uma oportunidade para a gente olhar para cima, pedir misericórdia de Deus, buscar arrependimento, ser aquele que concede perdão, para que Deus possa nos dar crescimento. No meio das crises da tentação, Deus nos dá experiência, perseverança e esperança. Nós encontramos isso lá em Romanos capítulo 5. Nos gloriamos nas próprias tribulações, porque elas promovem na vida de um cristão o quê? Perseverança, experiência e esperança. Sabe o que é esperança? É aumento de fé. Esperança é fé, é a certeza daqueles que esperam. Você já usou esse óculos da palavra de Deus para tratar problemas de crise no relacionamento? Eu e você, nós temos que lembrar que Deus pode estar usando esse conflito para me pastorear. Ah, Deus está me machucando, está me açoitando duramente agora. Lembre-se, a punição vai ser muito pior se você cometer o pecado do divórcio, sem tentar tratar aquilo que tem que ser tratado. Porque é um pecado. Outro argumento é: decidi, vou falar não para minha família, vou me divorciar. E agora eu já acostumei, estou em paz com a minha decisão. Uau, já ouviste mais. Dá uma angústia tão profunda quando alguém diz esse tipo de coisa. Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados a um só corpo e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Aí o indivíduo diz, não, agora eu estou em paz. Se ele é o árbitro, eu estou em paz. Mas como alguém pode ter paz ao tomar uma decisão que contraria o princípio de Deus? O que Deus uniu, não separe o homem. E Jesus disse isso logo depois de dizer que o princípio do casamento era dele. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E ele diz, o que Deus uniu não separe o homem. Esse princípio lá de Gênesis continua existindo, e eu continuo agora colocando mais uma observação. Não haja o homem contrariando aquilo que Deus determinou. Lembram de Jonas? Lembram, né?
Jonas foi aquele homem que foi enviado por Deus para ir pregar para um povo que ele não gostava. E ele tinha razão por não gostar. Era um povo que veio sobre o povo de Deus, trouxe muito mal, muita morte, muita tristeza. E Deus diz, vai lá pregar. Ele, vou nada, eu quero mais é que eles explodam. E aí ele entra num barco e vai para o outro lado, e Deus dá um jeito dele ser lançado fora, porque eles entenderam que toda aquela angústia que o barco estava tendo de tempestade é porque tinha alguém ali que havia desobedecido a Deus, e ele é lançado ao mar, e um peixe grande o engole inteiro. E aí ele está dentro do peixe, e o texto lá diz que ele teve paz dentro do peixe. Teve? Não. Mas quando ele estava dentro do barco, e estava tendo uma tempestade, e todo mundo estava lá, procurando saber o que estava acontecendo, diz o texto que Jonas estava lá dentro do barco, deitadinho, fazendo o quê? Dormindo, em paz. Isso não tem nada a ver comigo. Essa crise aí não tem nada a ver comigo. Que coisa. Claro que tem. Eu estou em paz. Como é que alguém foge do propósito de Deus e pode falar que está em paz? Dentro do peixe ele teve paz? Não. Deus fez naquele momento ele fazer aquilo que ele tinha que fazer. Senhor, eu reconheci, errei, tem misericórdia de mim, me tira dessa situação, que eu vou lá fazer o que o Senhor mandou. Aí Deus mandou ele fazer, e ele foi, e o peixe tirou ele de dentro de si mesmo na praia. Paz por desobedecer a Deus. Onde eu vejo isso na Escritura? Então, esse negócio de que eu estou em paz com a minha decisão, eu fico pensando, diante de quem? Se você é um cristão, você tem que ter paz diante de Cristo, porque Cristo é que é o árbitro do seu coração, e não você. E Cristo, como árbitro no seu coração, ele faz essa arbitragem, essa avaliação, segundo as regras do jogo. E a regra do jogo do Senhor com o servo é: o servo obedece às regras do Senhor. Você não cumpriu as regras do Senhor, cartão amarelo para você. Cartão vermelho para você. Em momento algum você vai encontrar a Escritura dizendo que a paz é o caminho para determinar a vontade de Deus. A sua paz. Mas a Escritura diz que a paz de Deus é diferente. Quando a gente acostuma com o pecado, gente, a gente começa a ter tranquilidade. A gente não preocupa com ele. A gente faz tanto aquilo, que depois aquilo se torna algo normal. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 4, dizendo para os crentes da igreja: por que vocês estão agindo como gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, tendo os corações insensíveis, e por causa disso cometendo toda sorte de impureza? A partir do verso 17 de Efésios capítulo 4. O pecado, ele tem a capacidade de obscurecer o entendimento. Eu vou acostumando com aquilo. Primeiro eu sinto, depois eu sinto menos, depois eu sinto menos, depois eu sinto menos, depois eu sinto menos. Eu acostumei com aquilo. Cuidado, jovem casal que ainda não se casou. Relacionamento é progressivo, e a gente vai acostumando, a gente vai acostumando, a gente vai acostumando, a hora que vê está pecando para valer. Então cuidado. Cuidado, casal, quando existe uma oportunidade de pecar. Você sofre, depois você sofre, depois você sofre, depois você vai acostumando, vai acostumando, vai acostumando, vai acostumando. Você mente um pouquinho, mente, faz parte da sua vida. Você rouba no seu imposto de renda um pouco, depois de novo, e aí você se torna um sonegador de imposto de renda. É uma paz mentirosa, gerada pela prática contínua do pecado.
Essa é a paz de homem. Porque a paz de Deus tem um árbitro. E o árbitro, diz a palavra de Deus, é Cristo, que tem as regras dele. Então não vem com esse papo de ser um cristão e estar em paz, não. Claramente você é um baita de um pecador que está querendo aliviar a sua mente e o seu coração de algo que você está fazendo e que Deus não te abençoa. Uma outra coisa que é muito séria, um outro problema que leva as pessoas a dizerem não para o casamento é a mentira. A pessoa diz, olha, ele ou ela mente constantemente, eu não posso mais confiar nessa pessoa. Não tenho mais disposição de confiar. Eu não posso confiar novamente, porque existiu mentira. E mentira, eu já falei isso para vocês, ela gera quebra. A mentira gera quebra de confiança. Eu vou dizer uma frase aqui que talvez possa gerar um pouco de confusão aqui, mas vamos lá. Onde que está escrito que você deve confiar no seu cônjuge para permanecer casado com ele? Vou fazer a pergunta de novo. Onde está escrito que você deve confiar no cônjuge para permanecer casado com ele? Contra não, né? Na Bíblia não. Isso, seu Joaquim 14, né? Vocês lembram de Sara? Quem era Sara? Esposa de Abraão, muito bem. Ela creu no Senhor e submeteu-se ao seu marido. Seu marido pisou na bola? Ei, lasqueira, eu queria ver essas mulheres aqui com um marido igual a Abraão. O faraó gostou da mulher dele. Sabe o que ele fez? Leva. Ela é só minha irmã. Será que naquela época não tinha rolo de macarrão, não? Rolo de macarrão daqueles grandes assim, bem pesado. Sai correndo atrás dele. Eu vou ter filho, já que Deus não deu pela minha mulher, eu vou arrumar uma outra mulher. Foi assim que foi? A mulher dele testou ele e disse, olha, pega aqui a minha funcionária aqui, para você ter um filho com ela. Aí ele falou, não, eu vou confiar em Deus e vou esperar Deus me dar um filho de você. Não foi assim que Abraão fez? Foi nada, foi lá e pegou a mulher e teve um filho com ela. Sara ficou brava. Brava. Foi ela que deu, ela não queria aquilo. Mas ela suportou tudo e submeteu-se ao seu marido. Lembra de uma coisa, se o seu cônjuge busca o arrependimento e perdão, conforme a Escritura ensina, um arrependimento verdadeiro e pede perdão. Se a sua esposa tem um verdadeiro arrependimento e perdão, pede perdão verdadeiramente, a Bíblia diz que é sua responsabilidade perdoar. Quantas vezes? A Bíblia fala sobre isso. 70 vezes 7? 7.000 vezes 7? Não, é tudo, é infinito. Ali significa, quando existe verdadeiro arrependimento, existe perdão. É responsabilidade do ofensor reconquistar a confiança que foi perdida. E eu sempre digo isso para casais ou para pessoas que são ofensores. Rapaz ou moça, ou mulher ou homem, eu digo marido ou esposa, eu digo, olha, é sua responsabilidade que errou agora, reconquistar. Não é o outro que te reconquista, mas é você que tem que mostrar que tem verdadeiro arrependimento. Agora, o outro tem que dar oportunidade
para dessa demonstração acontecer. Porque o que acontece muitas vezes, eu fecho a porta e não dou oportunidade para o outro. Eu matei o outro. Já imaginou se Deus não desse oportunidade de arrependimento para mim todo dia? Toda hora? A cada momento? Para eu conviver com Ele hoje e depois conviver eternamente? E esse é o exemplo. Tem relacionamentos na Bíblia que a gente encontra e que a gente vê que tem essa quebra de confiança? Tem, por exemplo, Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele perdeu a confiança em João Marcos por um tempo. Sua viagem missionária, aí ele teve um desentendimento com João Marcos, fica por aí, eu vou continuar o trabalho que eu tenho que continuar. Mas depois, houve o tratamento do problema, e ele confiou em João Marcos novamente. Houve uma quebra de confiança, mas depois isso foi tratado. Da mesma forma, nós devemos aprender a confiar no cônjuge novamente, se houver demonstração de arrependimento e atitude positiva de restauração pessoal e familiar. Uau! Se o seu cônjuge busca o arrependimento e perdão, perdoe e faça isso com alegria. Outro argumento. Eu não poderei mais me manter nesse constante estado de confusão que o casamento produz em mim e em nós. Próximo slide aí, tá? Olha só o que diz esse texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Paulo dizendo, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo dá o testemunho da sua vida, do seu ministério, e ele teve situações difíceis, de confusão. E ele não entendia necessariamente tudo o que acontecia, mas eram circunstâncias que ele tinha que viver, até mesmo para cumprir o seu ministério. Qual é o segredo disso? Ou de conseguir vivenciar essas coisas? Até mesmo dentro da família, do casamento. É você colocar diante de Deus a esperança para a solução. Essa pessoinha que faz parte da sua família, seu cônjuge, como seus filhos, são quem são. E eu vou dizer quem eles são, para você saber muito claramente, sem distinção, como você, são pecadores. Algumas vezes nós queremos que os outros sejam aquilo que eles não são ainda, plenamente santos ou santificados. Mas o que você deve querer é que tanto você quanto o seu cônjuge, como os seus filhos, sejam sinceramente dependentes de Deus, obedientes ao Senhor, e dessa forma estejam num processo sempre crescente de santificação, para a maturidade do relacionamento de cada uma das pessoas da família com Deus, e vocês juntos como família diante de Deus. Então, eu não posso mais manter esse relacionamento nesse constante estado de confusão. Ou, não pode mesmo não. Ou, você não vai dar conta mesmo não. Essa é a notícia que eu tenho para lhe dizer. Essa pessoa aí, ela só pode ser transformada por Deus. Irmãzinha, esse negócio de que eu que vou transformar meu marido, cai na real. Ó, só a expressão de jovem. Hoje eu estou que estou. A realidade é diferente, você não transforma ele não. Vou transformar a minha esposa. Não. Vou casar e depois tudo vai mudar. Não casa não, então. Mas se existe problema, existe solução, é pela graça do Senhor. E você deve ter esperança disso.
Outro argumento que acontece é: eu tenho vivido com ele ou com ela por tanto tempo e sei que não haverá mudança. Eu cheguei à conclusão de que é impossível haver mudança. A primeira pergunta é: você é um profeta? Você é uma profetisa? Sabe, porque está fazendo essa profecia, ó, não vai haver mudança. Espera aí, de onde você tirou isso? Deus falou no seu ouvido? Ou mandou algum profeta falar para você? Deixa eu dizer, não existe mais isso não. A escritura é o instrumento que Deus usa para te falar. E você não vai encontrar esse tipo de argumento lá, que Deus não pode mudar pessoas, que Deus não pode mudar circunstâncias, que Deus não pode mudar coração, que Deus não pode trazer alegria onde havia tristeza. Não existe essas afirmações. Quando você for pensar sobre a expectativa sobre o cônjuge, lembre daquilo que Deus faz na vida das pessoas. Como Ele transforma pessoas. Deus não quer saber quem é, quem deixa de ser. Quando Ele entra na vida de uma pessoa, Ele muda. Eu era Saulo, eu passo a ser Paulo. Eu chamava Jacó, agora eu chamo Israel. Eu era Abraão e agora eu sou Abraão. Porque veio a promessa e existe fé na promessa. Quem você é? Nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Quem sabe o cônjuge complicado e pecador e desaventurado, aquele que gera crise o tempo inteiro, talvez precise até mesmo de conversão. Nunca foi crente. E talvez a oração que você tem que fazer é: Senhor, converta o meu cônjuge. Ou chegar e perguntar: você é crente, verdade? Porque existem crentes que vivem como se não fossem. E esquecem que o Senhor disciplina os filhos que ama. E muitas vezes isso pode afetar a família dessa pessoa. Cuidado para não ser empecilho na transformação do seu cônjuge. Pelo contrário, põe o joelho no chão. Do mesmo jeito que você deve pôr o joelho no chão pela vida inteira do seu filho. Seu filho não converteu ainda, já se casou, já mudou, está longe, mora em outro país, não aceitou a Cristo ainda não, põe o joelho no chão todo dia. Seu filho está velho, está com 60 anos, 70 anos, você está com 90, põe o joelho no chão e continua orando pelo seu filho e a conversão dele. Isso é responsabilidade sua. Está em cima do pacto. Busque ajuda. Estamos quase acabando. São muitos argumentos que as pessoas usam, está vendo? Por último, é a facada última, de morte. Minha família e meus amigos me encorajam a sair desse terrível casamento. Ou desse relacionamento tóxico, ou desse relacionamento, e aí vai. Aí chega a família e começa a dizer: não, você pode fazer que a gente te apoia. Chega o amigo e diz: pelo amor de Deus, eu já teria dado um chute nesse balde há muito tempo. O balde chama pessoa. Amigo da onça. E família que está sentando em cima do trono, que não é a palavra de Deus, para conduzir você a um ato que quem bate palma é o diabo, e não Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 21 e 22, diz assim: porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca,
Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Não dê ouvidos a ensinamentos que contrariam a palavra de Deus, mesmo que sejam pessoas caras, importantes na sua vida. Se eles não estão lhes dando orientações bíblicas, feche os seus ouvidos. Porque o seu exemplo é Cristo. O árbitro é Cristo. As regras estão contidas na palavra de Cristo. E quem pode resgatar o seu casamento é Cristo. Os argumentos são muitos, mas a graça é única. E ela é muito mais importante e fala muito mais alto do que qualquer argumento que você possa levantar para dizer não à sua família. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Deus, como seres humanos, como homens que somos, Pai, nós temos uma necessidade tão grande de argumentar conosco mesmo para ficarmos mais tranquilos diante de dificuldades. E quantas vezes, Pai, nós temos desviado do Senhor e da Tua verdade, para que possamos continuar cometendo erros, para continuar pecando contra o Senhor, ou para ter motivação para errar. Ó Deus, sabemos que também isso é pecado, não é o Teu propósito para nós, como nós vimos hoje na Sua palavra. Esse é um assunto tão difícil, tão melindroso, tão doído. Mas eu imploro, Pai, que o Senhor esteja suprindo aqueles que estão passando por conflitos dentro dos seus lares. Gerados por mentiras, por adultério. Gerados, ó Pai, por infidelidade. Seja elas quais forem. Por insensibilidade, por ausência de investimento. Conflitos gerados, ó Pai, por ausência de comunicação sábia que edifica. Ó Deus, existem tantos motivos para esses conflitos existirem e tantas razões que levam as pessoas a quererem dizer não às suas famílias. Mas nós imploramos, Pai, que o Senhor esteja voltando os olhos do povo do Senhor para Ti, para os Teus ensinamentos, a fim de que haja restauração das suas vidas, tratamento das suas vidas, como também dos seus cônjuges, e consequentemente dos seus filhos. Trata as famílias do Teu povo, Pai. Amadureça-nos como povo do Senhor e como família cristã. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, individualmente, e da nossa família. Nós Te agradecemos por esse tempo de estudo e pela graça do Senhor sobre nós. E nós oramos em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.